Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos, que o amor de Jesus esteja conosco aqui mais uma vez nessa noite. Depois de mais uma parada breve, em função aí dos decretos municipais, da onda vermelha, voltamos aí para a onda amarela e podemos estar aqui de novo, reunidos. Então é sempre uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando com os irmãos o estudo do Evangelho. Quero cumprimentar e agradecer a presença da irmã Dora, que está vindo a primeira vez. Prazer conhecê-la, irmã. Se sinta aqui abraçada por todos os irmãos, e que a mensagem do Evangelho possa produzir frutos cada vez maiores na vida da irmã e de toda a família. Irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo do Evangelho, quero convidar os irmãos para fazermos uma oração e clamarmos ao Espírito Santo de Deus por entendimento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, pois como o Senhor mesmo nos ensina, onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. E que Teu Espírito Santo derrame agora todo o entendimento, todo discernimento, toda consciência espiritual, para que possamos entender o Teu Evangelho, Senhor. Tirarmos aprendizado, meu Pai. Tirarmos frutos para esta vida carnal, para que possamos trazê-los para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa peregrinação aqui na terra, meu Pai. É a oração que te fazemos em clamor, clamando pelo Teu Espírito Santo, e que as palavras que saiam aqui hoje, proferidas no estudo do Evangelho, venham de Ti, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos trazer aqui a palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16, que é a parábola da candeia. Lucas 8, 16. Amém? Eu vou fazer a leitura do Evangelho. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Amém? Irmãos, então, continuando aqui os nossos estudos com as parábolas de Jesus, nós hoje trouxemos essa parábola da candeia. Como já falamos em outras oportunidades, Jesus escolheu essa forma de parábolas para estar ensinando sobre o reino de Deus e sobre as diversas nuances desse reino, Então nós já tivemos aqui a oportunidade de estudar as parábolas do reino propriamente dita, que foram aquelas em que Jesus falava sobre a vinda do reino, como seria. Já tivemos aqui a oportunidade de trabalhar as parábolas escatológicas, aquelas parábolas que Jesus ensinou depois do Sermão da Montanha, falando sobre escatologia, ou seja, sobre o fim dessa era terrena. E agora nós estamos vindo com as parábolas de ensinos
né? Falamos na última oportunidade sobre a parábola do bom samaritano, e hoje nós trouxemos a parábola da candeia. Uma parábola pequenininha, meus irmãos, de apenas 3 versículos, mas que traz alguns aspectos. Eu anotei aqui 3 aspectos nessa parábola que são muito importantes para a vida, né, dos discípulos de Jesus, daqueles que buscam o estudo do Evangelho de Jesus, para podermos viver como Ele nos ensinou. Então é uma parábola que Jesus, mais uma vez, utiliza elementos muito conhecidos, né, pelos judeus, pelos israelitas, ou seja, pelo povo, né, ali de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, de onde Jesus exerceu o seu ministério, o povo daquela época. E essa parábola Jesus está trazendo aqui a figura da luz, através da candeia. O que é a candeia? A candeia, meus irmãos, eram instrumentos naquela época, normalmente feitos de barro ou de pedra, que eram utilizados como lamparinas, que seriam, né, posteriormente transformados em lamparinas, como nós já vimos, né, antigamente, mas eram os objetos que traziam a luz, iluminavam as casas, iluminavam ali o local de convivência daquele povo. Então eram objetos, utensílios, como eu falei, de barro, de pedra, onde se colocava um combustível dentro dele, normalmente o azeite, um pavio, e aquilo ali ficava queimando, né, e iluminando as casas, iluminando os locais lá de convivência daquelas pessoas. Então essa parábola é uma parábola em que Jesus ele escolhe a luz como o elemento principal, né, do ensino dele. E a luz continua sendo, e ele coloca toda essa importância, como a gente vê até hoje, a importância da luz para a vida de qualquer um de nós, né? Onde nós moramos, lá em Maristela, costuma ter um índice maior de apagão do que aqui no centro da cidade, e a gente vê quando a gente fica sem luz, como é terrível, como não é prazeroso a escuridão, as trevas, o escuro. E da mesma forma, naquela época também era assim. Então Jesus traz esse elemento importantíssimo, que é a luz. Então, da mesma forma que a luz era muito importante naquela época, e Jesus dá essa importância, ainda assim o é hoje. Então a gente consegue sempre estar fazendo assim, essa colocação de que a Bíblia ela sempre é atual, né? Apesar de ter sido escrita há tantos anos, milhares de anos atrás, podemos falar milhares, que são no mínimo, né, 2000 anos, e ainda assim é atual. Tem um pastor norte-americano, Billy Graham, muito famoso aí na década de 80, mais ou menos, que tem uma frase dele que eu aprendi uma vez e que eu não esqueci, que ele fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. E é verdade, a gente vê os ensinamentos, né, que a gente aprende através do Evangelho sendo todos aplicados até hoje, de uma maneira assim muito incisiva, e que nós, né, que cremos, não nos deixa dúvida nenhuma da atualidade dos ensinamentos de Jesus, e mesmo dos ensinamentos que são trazidos no Antigo Testamento, mas tendo Jesus como a chave de interpretação, eles também são atuais. Tanto que tem um trecho aqui do Evangelho que eu vou citar durante a exposição, que ele remete a uma passagem de Isaías, e nós vamos ver como essa passagem de Isaías também se aplica aqui nessa parábola da candeia. Então, meus irmãos, como eu disse, o elemento principal dessa parábola é a luz. E nós vamos trazer aqui essa luz
que Jesus nos traz, nos ensina através da candeia, em 3 aspectos. O primeiro aspecto da luz no Evangelho que nós podemos trazer é o aspecto da conversão. Por que a conversão? Jesus é a luz. Jesus é a luz. Ele nos diz isso. Ele nos ensina isso. Não é? Então, irmãos, quando nós nos convertemos a Jesus, é essa luz de Jesus, que não está mais aqui fisicamente, mas através do seu Espírito Santo, que nós recebemos. É a luz de Jesus que passa a habitar em nosso coração. É quando ele diz aqui, ninguém depois de acender uma candeia é receber a luz. Nós podemos interpretar, entender essa colocação de acender a luz, como recebendo a luz, que é Jesus, em nosso coração, em nossa consciência, em nossa vida, para que possamos viver de acordo com essa luz. Então, quando nós temos Jesus como a luz, é esse aspecto que eu quero trazer, da conversão, quando nós passamos a receber essa luz, quando nós acendemos a candeia, quando nós somos iluminados. E depois, no outro aspecto, nós vamos trazer que também devemos iluminar. Mas primeiro vamos nos ater ao aspecto da conversão. E para corroborar isso, eu trouxe alguns trechos do Evangelho, de outras passagens do Evangelho, que eu vou ler para os irmãos. Não precisem ir até ele, eu vou ler, porque são são 5 trechos, então, para os irmãos não ficarem folheando, indo e voltando, eu vou ler bem devagarzinho para vocês verem como que esses trechos do Evangelho encaixam nessa parábola e como Jesus, por várias e várias vezes, ele remete a essa luz que é ele, que ele traz, iluminando as consciências, iluminando a nossa mente, nos tirando das trevas e nos tirando da escuridão. Mateus 4,16. Olha o que Mateus nos traz. Mateus 4,16 é a passagem que eu disse onde Jesus cita o profeta Isaías para dizer sobre a luz que é ele. Olha só. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso é Jesus pregando lá na Galileia, né? No título aqui, antes do versículo 12, está lá, Jesus volta para a Galileia. A Galileia ali naquela época, meus irmãos, era a terra que eles consideravam a terra de trevas, de muita escuridão espiritual, onde os judeus tinham mais dificuldade para pregar a lei, para implementar os ritos sacerdóticos deles. Então era considerado uma terra difícil, uma terra de muitos perigos, e foi justamente aquela terra, aquele local, né, de grande treva espiritual, naquela época que Jesus escolheu para começar o ministério dele. E Jesus, iniciando seu ministério, cita o profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Quem era essa grande luz? Era Jesus. Onde a gente fala de Jesus como a chave hermenêutica. Era Isaías há 800 anos, sei lá, quase 1000 anos antes da vinda de Jesus, já profetizando sobre o Messias, já profetizando sobre a vinda de Jesus, sobre a luz que ia dissipar as trevas, a luz que resplandeceu-lhes na região da sombra da morte. Jesus trazendo ali o profeta Isaías, já mostrando que ele era a luz e que ele tinha vindo para dissipar as trevas. É o que ele diz em João, é o que João
nos ensina, trazendo a palavra de Jesus, João 8, 12, um versículo muito conhecido também. Jesus, a luz do mundo, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, é Jesus quem está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, mais uma vez, Jesus aqui nos trazendo um ensinamento de que Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é quem nos livra das trevas, meus irmãos. Então essa candeia acesa, essa luz que tem que ser colocada no alto, é Ele, Jesus. E a parábola fala que não adianta você acender uma candeia e escondê-la debaixo da cama. Você vai iluminar debaixo da cama por quê? Ou colocar debaixo do cesto, para o cesto esconder essa luz. Não, Ele é a luz que veio para iluminar o mundo. Então ele tem que ser colocado no lugar de iluminação, que é no alto das nossas preces, no alto das nossas orações, no alto da nossa vida espiritual. Paulo também nos ensina sobre isso, quando ele fala lá em Atos 26, um trecho muito bonito também, Atos 26, 17 e 18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Jesus, né? Isso é Paulo quando ele tem a conversão dele. Jesus falando que está enviando Paulo para os gentios. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É a conversão. É a conversão pela luz, é a conversão em Jesus Cristo. É recebendo a luz para a remissão dos pecados, que é uma das vertentes da conversão. Né? É a remissão dos pecados, é declarar Jesus como Senhor e Salvador, o arrependimento e a iluminação, a dissipação das trevas. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui também. Pedro também fala, o apóstolo Pedro também fala, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa luz, meus irmãos, da parábola é Jesus. É Jesus, é a luz que nos livra das trevas, é a luz que nos livra do pecado, é a luz que ilumina a nossa consciência, que ilumina a nossa vida espiritual, é a luz acesa. O início da parábola fala depois de acender. Então é a luz acesa, é a chama, é a verdade, né? É a luz de Jesus que nos guia e a qual nós devemos seguir. Ele ilumina a nossa consciência, ele ilumina o nosso entendimento. Então por isso ele tem que ser colocado no devido lugar de iluminação e não para cobrir como um vaso ou pôr debaixo de uma cama, como fala a parábola. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então o velador é um lugar, como se fosse uma prateleira, um local alto que você colocava a candeia, ela iluminava tudo. Para quê? Para que todos que entram vejam a luz. Todos que entram.
todos que se convertam a Jesus, vejam a luz. Então, o primeiro aspecto dessa parábola que a gente traz é a conversão. O segundo aspecto, meus irmãos, que a gente pode trazer sobre a luz nessa parábola é a missão. Não faz sentido ter a luz, como Jesus está ensinando aqui, e ela ser colocada, como eu disse, dentro de um jarro ou embaixo da cama, ou seja, esconder a luz. Não faz sentido nós nos convertermos a Jesus, termos uma iluminação da nossa consciência, sentirmos espiritualmente a nossa mente se abrir a Jesus, entendermos o sentido do Evangelho, o amor do Evangelho, e escondermos isso. E não nos alegrarmos com essa luz e não demonstrar essa luz de forma que as pessoas vejam quão grande e maravilhosa é essa luz, como disse Pedro aqui, que eu acabei de ler, maravilhosa luz. Então esse é o segundo aspecto. É a missão, ou seja, de nós demonstrarmos que nós recebemos a luz e que as pessoas que estão próximas vejam essa luz. Então, nesse segundo aspecto, nós como discípulos de Jesus, também somos luz para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda estão nas trevas. Esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto da luz é Jesus, ele é a luz. E o segundo aspecto somos nós que nos convertemos, depois da nossa conversão a Jesus, também passamos a ser luz. É o que Jesus nos ensina, olha lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 14. No Sermão do Monte, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz: Vós os discípulos, sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire é o cesto. Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha só como no Sermão do Monte Jesus fala novamente no mesmo sentido da parábola que nós estamos estudando. Só que aqui agora ele traz para os discípulos, falando para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Então esse é o segundo aspecto da luz aqui nessa parábola. Nós, como discípulos de Jesus, nós que seguimos a Jesus, também somos luz para o mundo. E nós devemos, como missão, levar essa luz para aqueles que ainda estão nas trevas, para aqueles que ainda estão no pecado, que estão no sofrimento espiritual. Jesus nos ensina isso todo o tempo. Nós temos essa missão. Uma vez eu escutei também um pastor falando, achei muito interessante, agora fazendo os estudos para essa parábola, eu relembrei. No mesmo sentido de que nós recebemos a luz e temos nessa missão de levar a luz para o mundo, eu já vi também um pastor falando que nós cristãos somos como um mendigo que encontrou o pão. Ele tem o dever de buscar os outros mendigos e mostrar onde que está esse pão, para que eles também tenham uma fome saciada. Jesus é o pão da vida, ele não nos diz que ele é o pão da vida. Então, o mesmo sentido de que nós devemos buscar ao próximo, buscar aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão na nossa convivência, aqueles que possam ver a luz em nós. Eu, quando estava no período mais difícil da minha vida, que eu encontrei Jesus,
mesmo num sofrimento grande, passando por grande tribulação, por grande dificuldade, uma irmã minha, que não era convertida, e hoje ela é, graças a Deus, ela me falou depois, ela falou assim, Fred, eu busquei a Jesus porque eu me tocava muito ver você tranquilo, em paz, sereno, mesmo passando por toda aquela provação, por toda aquela dificuldade, eu via luz nos seus olhos. Mas é porque eu já tinha sido convertido. Amém. Eu já tinha recebido Jesus. Já tinha confessado Jesus como meu Senhor e Salvador. Então não tinha dificuldade, tribulação, situação difícil aqui nesse mundo terreno que fosse apagar a luz que estava em mim. E essa luz ela é perceptível para quem está nas trevas. Principalmente aqueles que o Espírito Santo leva. E hoje essa minha irmã é convertida. Hoje ela estuda o Evangelho. Já confessou Jesus, já foi batizada. É essa que é a missão. Né? A gente não tem que sair, penso assim, né? Andando para a rua e também querendo converter todo mundo, porque não é dessa forma que acontece. São aqueles que estão próximos, são aqueles que Jesus coloca ao seu lado, que te dá a oportunidade de levar uma palavra, de trazer um conforto, uma esperança, ou mesmo para que aquela pessoa perceba como você está em paz, com os frutos do Espírito Santo, e pergunta, mas por quê? Por que você está assim? Por que você está passando por essa dificuldade que eu sei que você continua em gozo, em alegria, né, nos frutos do Espírito Santo, em paz? Aí você vai dizer que é a luz de Jesus que habita em você. E você vai estar cumprindo a missão que Jesus nos ensina. De levarmos essa luz às pessoas que estão nas trevas. Paulo também fala sobre essa missão. Olha lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Olha o que Paulo nos ensina. 2,15. Filipenses 2,15. 14,15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Luzeiros aqui é a mesma coisa. Luzeiro é aquele que traz a luz. Então Paulo está falando que é o que nós vemos no mundo hoje. É uma geração, continua sendo, né? Por isso que eu disse lá no início que a Bíblia continua sendo atual. Na época de Paulo ele está falando de uma geração pervertida e corrupta. E hoje nós continuamos vivendo numa geração pervertida e corrupta. Uma geração que hoje, tanto quanto naquela época, ainda consegue perverter a palavra do Evangelho para satisfazer as suas ideais humanos, aos seus princípios humanos. Eles utilizam, deturpam, transfiguram o Evangelho de Jesus de forma a satisfazer os interesses humanos. É uma geração corrupta, uma geração pervertida. E nós, aqueles que somos convertidos verdadeiramente ao Evangelho e que temos a luz de Jesus conosco, temos que ser luzeiros, como Paulo aqui nos ensina, luzeiros nas trevas que rodeiam essa geração pervertida, essa geração corrupta. Inculpáveis. É o que Paulo fala, devemos ser inculpáveis, que não nos seja imputada culpa. Ou seja, que nós não carreguemos a culpa de não estarmos cumprindo a missão de Jesus, que é colocar a luz no devido lugar, como eu disse já no primeiro aspecto da conversão. Então, se temos a luz de Jesus, se fomos agraciados com o Espírito Santo que nos deu entendimento, que nos traz aqui hoje, porque se nós estamos aqui hoje buscando o estudo do Evangelho, buscando entender os ensinamentos de Jesus, é porque nós temos a luz, nós somos a luz
como Jesus aqui nos ensina. Vós, apóstolos, sois luz no mundo, para uma geração corrupta e pervertida. Então, o que acontecia 2000 anos atrás continua acontecendo agora. E a nossa missão é a mesma. Então, a Bíblia continua sendo atual. E um terceiro aspecto, né, que a parábola nos traz, deixa eu voltar para ela aqui, é o aspecto de juízo. Sim, juízo, que é a parte dos versículos 17 e 18. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui é o aspecto da luz como juízo, revelando tudo que possa estar de oculto, escondido, que não venha a ser conhecido. Conhecido por quê? Por Jesus. Nada há de oculto, meus irmãos. Nada há de oculto. E como veremos no próximo versículo, nem para aqueles que estão nas trevas, mas nem para os que se converteram a Jesus. Porque o caminho do discípulo é um caminho tortuoso, não é um caminho reto, um caminho plano, um caminho pavimentado. Não, nós sabemos que já falamos isso aqui várias vezes, o pastor Totó já pregou sobre isso várias vezes, que o Evangelho é um caminhar, né? É uma peregrinação aqui nessa terra. Mas nada há de ficar oculto, nem para nós, nem para os pastores, nem para qualquer pessoa que seja que proclame o Evangelho. Ela pode esconder dos homens, mas o que está no coração, quem esquadrinha o nosso coração é Jesus, é a luz, é o que ele está dizendo aqui, ilumina, nada há de ficar oculto, nada há de ficar escondido, ficar no escuro. Então muitas vezes é o que a gente vê, pessoas usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, mas com o coração cheio de ódio, cheio de ensinamentos deturpados. Outro dia eu recebi um vídeo de um pastor pregando sobre o direito do crente ter a arma, portar a arma. Meu Deus, onde que nós vamos encontrar isso no Evangelho? Onde Jesus só prega amor, amor ao próximo, amar ao inimigo. Como que um pastor vai pregar o Evangelho, que o cristão tenha uma arma? Esse é o exemplo que eu estou lembrando aqui agora, mas como esses são muitos outros exemplos. Mas nada disso há de ficar escondido, por isso que esse é o terceiro aspecto da luz, que é o juízo, porque quando Jesus fala que nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido, é porque vai vir o juízo. É o que a Bíblia nos ensina. E é o que fala o versículo 18, olha só. Vede, pois, como ouvis. Ou seja, presta atenção. Presta atenção. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então aquele que tiver a luz verdadeira, aquele que estiver cumprindo a sua missão, que tiver se convertido verdadeiramente ao Evangelho, que estiver levando luz para aqueles que estão na treva, ainda mais lhe será dado. Nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui sobre a parábola do tesouro escondido, sobre a parábola da pérola, que também nos remete a isso. De que quem tem, terá muito mais. Por quê? Porque o muito mais que nós vamos ter é no reino espiritual. É no reino de Deus. Lá não tem tesouro desse mundo, não tem nada nesse mundo que possa ser comparado à glória de Deus. Então Jesus, ele fala sobre isso várias vezes, que aquele que tem, muito mais lhe será dado, porque esse muito mais não é o que nós temos aqui na terra, não. Esse muito mais é o que vamos receber no reino espiritual, no reino de Deus.
Vocês lembram da parábola do tesouro escondido? Que é maior do que qualquer tesouro que possa existir aqui nesse mundo. É Jesus falando isso aqui novamente. E por outro lado, também trazendo a palavra de juízo, porque ao que não tiver, aquele que não tem Jesus, aquele que não tem a luz, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que é aquilo que ele julga ter? Os tesouros desse mundo. Porque para aqueles que não têm Jesus, eles acham que eles tendo uma vida confortável aqui nesse mundo, tendo os tesouros desse mundo, tendo as benesses desse mundo, eles têm muito. Mas lhes será tirado. E lhes será tirado quando? No juízo. E quem é o justo juiz? Jesus. Quem não deixa nada escondido, como a parábola ensina? Jesus. Então quando ele traz essa parábola, ele traz essa palavra de juízo também. Então são 3 aspectos, meus irmãos, muito importantes na vida de um discípulo de Jesus. É ter Jesus como luz e nos convertermos a Ele. É sabermos da nossa missão, que nós também somos luz a partir do momento que confessamos de Jesus. Mas sabermos também que haverá um juízo. Foram várias parábolas que eu falei aqui sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, onde que Jesus fala do juízo. Já falei aqui também da parábola do joio e do trigo, onde o joio será separado do trigo e o joio será queimado. E o trigo será separado. É juízo. São muitos os ensinamentos de Jesus sobre o juízo. Então ele termina a parábola nos ensinando sobre o juízo. Esse juízo haverá. Por isso que nós temos que ser luz. Temos que andar na luz. Temos que buscar a luz. Temos que levar a luz para quem está nas trevas. Temos que fazer tudo na luz. Nada em oculto, nada em escondido, nada em mentira, porque haverá o juízo. E o julgador sabe de tudo, esquadrinha os nossos corações. Então, meus irmãos, eu vou finalizar esse estudo, não falando do juízo. A parábola, ela finaliza com o juízo, mas eu quero finalizar com a mensagem de que existe uma luz no fim do túnel. Falando de luz, existe uma luz no fim do túnel e essa luz é Jesus. Então existe essa luz para quem está perdido, para quem está nas trevas, para quem está no pecado, para quem está em sofrimento, para quem está em agonia. Existe uma luz e essa luz é Jesus. E nós podemos levar essa luz àqueles que Jesus coloca em nosso caminho. Para isso, sejamos luz. Para isso, sejamos candeia. E que estejamos no velador, transmitindo essa luz. E não nos escondamos debaixo da cama ou dentro do cesto. Mas que estejamos transmitindo. Principalmente para aqueles que estão em trevas, para essa geração pervertida e corrupta, como diz Paulo, para que sejamos lumíneros. É isso que Jesus espera de cada um de nós, meus irmãos, e que essa palavra possa frutificar no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo.